Mais uma vez, uma atriz negra é apontada como protagonista de um clássico e mais uma vez a internet vira um caos por isso. Se você não sabe, eu tô falando do boato que surgiu de que teríamos a Cynthia Erivo como Rapunzel no live action de Enrolados da Disney. E é claro que isso resultou em gente surtando como se essa notícia fosse o fim do mundo. E infelizmente a gente vem vendo isso acontecer com bastante frequência. Mas afinal de contas, nós teremos mesmo uma Rapunzel negra? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse caos para poder entender o que tem de verdade nisso e como que o nome da Cynthia Erivo acabou nessa história. E também vamos falar sobre assuntos importantes com relação a toda essa resistência à escalação de atores negros. E porque é absurdo que em 2025 ainda existam pessoas debatendo a cor da pele de um personagem como se isso fosse de fato a preservação de um clássico. Oi, eu sou o Raoni Soares e acho que já deve ter ficado claro, mas caso ainda não tenha, já deixo avisado que esse vídeo pode ser polêmico para algumas pessoas, mas é um assunto que não tem como a gente ignorar e fingir que não existe. Se prepara o coração, porque tem lacre vindo, amor, de foguete. Não é de hoje que a gente vem vendo as reações das pessoas quando um ator ou uma atriz negra são escalados para papéis que anteriormente foram vividos por pessoas brancas. E há algum tempo circula na internet a notícia de que a Disney estaria trabalhando em um live action do filme Enrolados. Só que nunca foram divulgadas grandes informações sobre o desenvolvimento dessa produção, até que agora, em abril de 2025, rumores começaram a pipocar por aí de que a Cynthia Erivo teria sido escalada para viver a Rapunzel nesse live action. Foi uma imagem que do nada explodiu nas redes sociais com uma única frase. Isso foi o suficiente para fazer com que, em pouco tempo, perfis começassem a compartilhar, comentar, criticar e defender essa escolha. Muitos acreditaram nessa informação como se ela fosse uma declaração oficial, mesmo sem nenhuma confirmação da Disney. E para esclarecer de uma vez, a verdade é que a Cynthia Erivo nunca foi escalada para esse papel e ela não tem nem envolvimento com essa produção. A gata tá aí pra lançar um álbum e logo mais vai começar a divulgação de Wicked Parte 2. Então acho que dá pra gente dizer que ela tem muito trabalho pra fazer. Só que mesmo assim essa notícia continua se espalhando como se fosse verdade. A lógica é simples e até meio assustadora, porque se muita gente comenta e compartilha, isso automaticamente se transforma em uma verdade. E mais uma vez a gente vê uma fake news ganhando tanta força o suficiente pra se tornar uma pauta. E claro, trazer à tona um velho e conhecido incômodo, o racismo velado. Porque convenhamos que essa comoção toda não teve nada a ver com a veracidade da informação. O que realmente gerou todo esse barulho foi o simples fato da atriz ser negra. E basta a gente lembrar do que aconteceu com a Hailey quando foi anunciada como Ariel. A gente viu acontecendo exatamente a mesma resistência e os mesmos comentários. Esses argumentos que vieram disfarçados de defesa à obra original. É claro que o problema aqui nunca é a mudança, mas sim a cor da pele da pessoa naquele lugar. E é aí que a coisa começa a ficar mais feia, porque apenas a reação de uma suposta escalação que nem aconteceu de verdade já serviu para escancarar o quanto essas críticas nem são mais disfarçadas. Só a possibilidade disso acontecer já é motivo suficiente para gerar revolta. Mas afinal de contas, esse live action existe mesmo? A resposta nesse caso é sim. O projeto existe e seria dirigido pelo Michael Grace, o mesmo de O Rei do Show, com o roteiro de Jennifer Caitlin Robinson, que também assinou Thor, Amor e Trovão. O que não me deixa muito animado, considerando que esse filme do Thor é um dos piores que existe no MCU, pelo menos pra mim. Aliás, se você curte esse tipo de análise, depois você pode dar uma olhada no meu vídeo, onde eu ranqueei todos os filmes do MCU. E já fica o spoiler de que Amor e Trovão não ficou muito bem colocado nesse ranking. Você pode assistir ele clicando no card que eu vou deixar aqui em cima, ou então no link que eu vou deixar na descrição, mas espera esse vídeo terminar primeiro. Já que a gente entrou nessa seara do MCU, também existe um nome nesse universo que já existem rumores também, é importante lembrar, de que talvez pudesse estar com um pezinho dentro dessa produção. Eu tô falando da Kathryn Hahn, que é a maravilhosa Agatha Harkness, que, segundo esses rumores, podia ser escolhida para ser a mãe Gothel, a vilã da história. Mas existe um ponto muito importante aqui que nem dá pra gente ignorar, porque de acordo com The Hollywood Reporter, a Disney pausou a produção desse filme. Só que
que isso não significa que ele foi definitivamente cancelado, não é isso. O que aconteceu aqui é que ele foi pausado por tempo indeterminado e que talvez essa decisão tenha acontecido depois do fraco desempenho de Branca de Neve nas bilheterias. Porque ele, que teve um orçamento de 270 milhões, faturou pouco menos que míseros 145 milhões. De fato, esse é um dinheiro que não dá nem para comprar um pão na padaria da Jaildinha na esquina. E eu acho importante eles levarem isso em consideração, até porque a Disney precisa aprender que talvez o problema não seja todas essas polêmicas, mas sim o fato de que, será que o público quer mesmo que esses live actions aconteçam? Eu acho que o erro deles, assim como a Marvel, é que eles insistem muito em algo que está claramente cansando o público. O que não é por acaso, afinal a Disney comanda a Marvel agora, então dá pra entender por que elas compartilham esses erros. Não me diga! E no meio dessa confusão toda, o nome dela acabou sendo jogado. A Cynthia Erivo, que já mostrou muito talento em musicais como Wicked e o filme Harriet, virou o rosto da polêmica sem nem estar envolvida na produção. Nesse cenário é bem fácil entendermos por que essa informação viralizou desse jeito. A Cynthia Erivo está muito em alta nesse momento, sua carreira está em ascensão e seu talento finalmente está sendo reconhecido. Colocar ela como Rapunzel parece uma ideia muito boa para quem valoriza a diversidade. E por isso muitos fãs abraçaram a ideia sem questionar. Eu, inclusive, adoraria que ela desse vida a essa personagem, ainda mais considerando o fato de que ela é uma cantora excepcional. Mas essa é uma situação típica de como, em uma era onde tudo vira notícia em segundos, a verdade pode se perder na confusão e ser distorcida, criando crises que nem deveriam existir. Quando a gente fala de representatividade, esse debate fica ainda maior. Até porque não é só a Disney que vem enfrentando essas discussões. Tudo isso se conecta com essa questão da história original e como ela pode ou não ser reinterpretada. Isso sem perder a essência, o que leva a gente a um outro ponto muito importante. Quando a Hailey Bailey foi anunciada como a Ariel em A Pequena Sereia, a internet praticamente veio abaixo. Teve gente falando que ela não era a Ariel de verdade, que isso estava estragando a magia do clássico. E uma outra série de comentários que mostravam o quanto a cor da pele de um personagem pode incomodar algumas pessoas. E não foi só com ela que isso aconteceu, porque mais recentemente um outro caso também chamou a atenção. Porque quando anunciaram a escolha do ator Papa Edsidu para interpretar o Severus Snape na série do Harry Potter, também começou a gerar esses debates e reclamações. Pessoas falando que o personagem no livro é branco e coisa e tal, sendo que essa informação nunca é dada na história. O máximo que a história chega a detalhar sobre a pele do personagem é que ele é pálido. E a gente sabe que essa não é uma característica privilegiada só de quem é branco. Qualquer pessoa pode ser pálida, porque isso não tem absolutamente nada a ver com a cor da pele, e sim com o fluxo sanguíneo. A pessoa pode ter anemia ou então pela perda de pigmento mesmo. Mas por que isso causa todas essas reações? A gente sabe que essa questão está muito além do personagem em si e está muito ligada ao fato de como a sociedade enxerga a raça, a identidade ou a representatividade. Para muita gente, ver um personagem que cresceu com um imaginário tão fixo ser reinterpretado por alguém de outra cor quebra a expectativa, mexe com seus preconceitos escondidos e desafia velhos padrões que ainda moldam a cultura pop. Por mais que a gente reforce que o talento é o que verdadeiramente importa, a gente sabe que a cor da pele acaba pesando muito na forma como o personagem é recebido pelo público. Isso acontece não só nos filmes e nas séries, mas como na sociedade como um todo. E essas são decisões que refletem uma vontade de ampliar quem pode se ver representado, quem pode se sentir protagonista das histórias que a gente ama. E entender que muitas vezes personagens criados em épocas passadas carregam estereótipos ou limitações que precisam ser revisitados, que vem lá do passado, de quando atores brancos simplesmente tomavam os papéis de pessoas negras ou de outras etnias, pintando a pele ou distorcendo culturas para se encaixar nas narrativas dominantes. Porque essa decisão não é só sobre mudar a cor da pele de um personagem, e ao contrário do que a gente imagina, a gente não é o Alecrim Dourado, cuja nostalgia tem que ser colocada em um trono e ser respeitada como se fosse um rei. O fato aqui é sobre respeitar a identidade
desigualdades e debater preconceitos muito enraizados. Quando a gente fala sobre representatividade, tem muita gente que trata isso como uma moda, como um mimimi ou lacração. E puta que pariu, como eu odeio essa palavra. Fora aqueles que consideram isso uma tendência para agradar uma parcela do público e parecer politicamente correto. Mas a realidade é bem diferente disso. Representatividade é uma necessidade histórica, uma forma de reparar anos, séculos na verdade, de exclusão e invisibilidade de grupos que sempre foram deixados de fora. Não é só colocar um ator negro, uma atriz trans, uma pessoa LGBTQIAPN+, no meio do elenco e achar que o problema tá resolvido. Entender que por muito tempo essas pessoas foram completamente apagadas das histórias que consumimos, dos personagens que viraram ícones e que isso afeta a forma como elas se veem no mundo. A representatividade é dar voz e espaço para que elas se reconheçam, se sintam incluídas e principalmente valorizadas. Isso quando alguém reclama das escalações como a Ariel negra, a Rapunzel negra, o Snape negro na série do Harry Potter, é negar não só a diversidade, mas também o direito dessas pessoas ocuparem os seus lugares de destaques que elas merecem pelo seu talento. É importante lembrar que essa representatividade não vai apagar o peso da história e menos ainda vai desrespeitar a obra original. Versões são feitas o tempo todo, inclusive a nossa vida não acaba quando recebemos uma versão de uma história extremamente mal feita e ruim. Então por que mudaria quando um personagem de pele branca, cuja sua cor nem tem relevância na história, mudaria para um personagem preto? Isso para muita gente o que seria uma descaracterização, para outros é só uma representatividade que eles esperavam muito naquele lugar. Quando uma criança vê uma Ariel ou uma Rapunzel parecida com ela, aquilo pode transformar não só a experiência dela assistindo aquele filme, como também a forma como ela se vê e enxerga o mundo real. A mensagem nesse caso é muito clara e ela diz que essa criança também pode ser a princesa, independente da cor da sua pele. Se a Rapunzel negra fosse mesmo um fato real, isso não mudaria em nada na nossa experiência com a história. Assim como a da Ariel, também não mudou em absolutamente nada nisso. Mas para uma pessoa negra que cresceu recebendo olhares tortos apenas pela cor da sua pele, sendo tratada como se não merecesse aquele espaço e nunca vendo uma personagem tão popular como a Rapunzel ser parecida com ela, isso representa demais. Não é sobre inventar personagens específicos para aquela pessoa, é sobre o fato de que a cor da sua pele nunca vai mudar a sua história. Inferno! Quando a gente percebe que essas histórias que assistimos falam muito mais do que fantasia, percebemos que elas refletem a sociedade com todas as suas lutas, os seus debates, suas conquistas e consequências. Entender isso muda como a gente encara certos personagens, certos filmes e quais lutas escolhemos apoiar. Por isso é tão necessário de falarmos sobre isso. Se esse papo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscreve no canal para seguirmos nessa jornada juntos. Vamos trocar ideia, descobrir histórias, falar sobre produções que a gente ama e começar a enxergar esse mundo com outros olhos. Mas se você gosta de polêmica, já aproveita que chegou até esse ponto do vídeo para assistir esse conteúdo sobre a polêmica do Neil Gaiman que acabou afetando a série do Sandman. E nós nos vemos na próxima. Tchau!